Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal do Rodrigo Sângelo, um canal que eu falo sobre a minha vida aqui em Portugal e da minha família. Esse é o vídeo que todo imigrante precisa assistir, tá bom? Você vai entender por que eu tô falando sobre esse assunto. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Galera, todo imigrante, ele passa por aquela fase de rejeição. E é uma fase ruim, é algo que você ouve que te dá mal-estar, te chateia, te entristece, dá até vontade, às vezes, de você ir embora, sumir. É verdade, a gente passa por esse tipo de coisa. Não vamos generalizar, mas geralmente os nativos do país, eles acabam te mandando embora, você não é bem-vindo aqui, volta para sua terra. Existe isso, eu já ouvi, eu já senti na pele. E a gente fica se perguntando, será que a minha presença aqui nesse país não é boa? Será que eu não estou ajudando? Será que eu não estou fazendo um bom trabalho? Será que eu não estou trazendo benefício para o país? Sabe, eu jamais ouviria isso lá no meu país. A gente tem que entender que a gente vive num ciclo de imigração. E ser um imigrante não é uma tarefa fácil. Você abandona a sua casa, a sua família, os seus amigos, você abandona toda a sua vida, você abandona tudo que você conquistou até aquela idade, você abandona. Porque geralmente você vai para um novo país, é uma nova cidade, o idioma é novo, a cultura é nova, a vida é nova, as amizades dos seus filhos são novas, as suas amizades são novas, você vai conquistar nova cultura, sabe? As estações do ano são diferentes, enfim, é uma mudança radical. E para ajudar, nem sempre a profissão que você faz no teu país é a mesma que você vai fazer aqui. Por exemplo, eu estou falando sobre Portugal, nós vivemos aqui em Portugal, mas esse vídeo também vai ajudar para você que vive em outro país. O negócio é o seguinte, tem um comentador de uma TV aqui em Portugal, que é a SIC. O nome desse comentador é Luís Marques Mendes, tá bom? Aqui na notícia, ele comprova uma realidade sobre imigrantes em Portugal, que muitas vezes são esquecidas por falta de informação. E eu quero compartilhar isso com você, porque você quando você ouvir algum tipo de palavra de rejeição, você vai pegar esse vídeo e você vai mostrar para essa pessoa. Nós temos que entender que todo país, ele passa sim por uma certa dificuldade com um número maciço de imigrantes. Mas só que nós temos que perceber que, ao mesmo tempo que tem um efeito colateral, por exemplo, a gente está entendendo que hoje Portugal está tendo muito imigrante. Muito, mas muito imigrante. Ou é brasileiro, é africano, é ucraniano, é o pessoal do Bangladesh, enfim, pessoal de toda parte está vindo para cá, toda parte. E é claro que com isso começa a se ter alguns efeitos colaterais aqui, ok? Alguns efeitos colaterais. Mas a gente está olhando só o lado negativo. E quando a gente olha para Portugal e percebe que a maior parte de toda a população, praticamente 50%, são aposentados e eles dependem de viver da reforma que o governo tem que pagar para eles. E de onde vem esse dinheiro? Nós sabemos que os portugueses migram muito para outros países e assim sucessivamente. Então, nessa reportagem que eu quero ver com você agora, nós vamos falar sobre o número de arrecadação aqui em Portugal, só para você ter uma noção. 23% da mão de obra qualificada na construção civil são comprometidas pelos imigrantes. 23% não é um número baixo. 31% na área do turismo, hotelaria, ok? Enfim, e nós temos aí a área também da agricultura, que me pegam, acho que 40% da mão de obra são dos imigrantes. Então você observa que Portugal precisa sim de imigrante. E uma frase que você já ouviu, já te incomodou. Talvez algum português falou para você assim, olha, você sabia que os brasileiros, eu falo sobre os brasileiros ou sobre os africanos ou ucranianos, você sabia que vocês tiraram, eu não vou falar outra, mas eu vou falar, você sabia que vocês estão tirando o nosso emprego? Você sabia que tem um monte de português que está desempregado porque os imigrantes estão arrancando esse emprego nosso? Está tirando o emprego dos nossos filhos? Você se esquece que muitos que terminam a universidade estão indo trabalhar na Inglaterra, muitos portugueses, tá? Estão indo trabalhar na Espanha, estão indo trabalhar na França, outros estão indo para a América, isso mesmo, estão indo embora para a Inglaterra, para a Suíça, estão indo embora mesmo. E tem tipo de serviço hoje que você chega, não sei se você já percebeu, que você só vê imigrante exercendo esse tipo de trabalho. Mas eu quero que você assista esse vídeo agora comigo, porque você vai se impressionar com esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alegrar o teu dia. Você vai se sentir importante e você vai observar que a sua mão de obra tem peso aqui nesse país.
Mas calma, o governo sabe do valor que tem a sua mão de obra. Não se esqueça disso. Os grandes empresários desse país também sabem da sua mão de obra. Os grandes empreendedores também sabem da sua mão de obra. Pode ter certeza de uma coisa. Quem fala para você, volta para sua terra, com certeza não é empreendedor, não é grande empresário, não faz parte da locomotiva do mercado da economia que gira esse país, não. Porque quem movimenta muito dinheiro, quem movimenta a economia, jamais vai dizer para o imigrante volta para a tua terra e você vai ver isso aqui. Eu não estou falando fado, não. Estou contando história aqui, não. Eu estou falando fatos. E contra fatos não há argumento. Tem um ditado antigo que diz, as pessoas mentem, mas os números não. E isso aqui que eu vou te mostrar são fatos, são números. Meu amigo, queira você ou não, isso aqui é uma realidade. E quando você mandar um brasileiro ou um outro imigrante volta para sua terra, lave sua boca com sabão, ok? Primeiro, porque você não vive, não gira economia, não fornece mão de obra qualificada. Eu digo isso como empreendedor, porque pouquíssimos imigrantes fazem aquilo que não é para fazer, mas a grande maioria que vem para um país como esse trabalhar. Vamos lá, ouve comigo. Há muito boa gente em Portugal, muito respeitável, e que nem é do Chega, e que tem preocupações legítimas sobre a imigração. E eu acho que este debate deve ser feito, agora, tem que ser feito na base da verdade. Verdade. E por isso há umas 4 ou 5 perguntas que normalmente se fazem e que eu gostava de trazer hoje aqui as respostas com base em números e em factos, ou seja, com base na verdade. Primeira pergunta que normalmente se faz: os imigrantes estão a tirar ou não os empregos aos portugueses? Claro que a resposta é claramente não, e os números assim mostram. Ou seja, nos últimos 8 anos a imigração quase duplicou em Portugal. E nos mesmos 8 anos a taxa de desemprego baixou para metade. O que significa o quê? Os imigrantes não estão a tirar empregos aos portugueses, há empregos para todos, porque há muito investimento, e os imigrantes até estão a fazer, em grande medida, trabalhos que os portugueses hoje em dia já não querem fazer. Segunda grande pergunta: os imigrantes estão a sugar, entre aspas, a segurança social? Ou seja, estão a ir buscar muitos apoios à segurança social? Não, é exatamente o contrário. Entre aquilo que descontam dos seus empregos e aquilo das prestações sociais que têm, o saldo a favor da segurança social é de 1,6 mil milhões. Ou seja, os imigrantes estão, com os seus descontos, a ajudar a pagar as pensões de reforma em Portugal. De resto, há poucos dias houve notícias que a segurança social nunca teve tanta receita, em grande medida por causa da imigração. Portanto, é muito positivo. Terceira pergunta: mais imigrantes em Portugal estão a gerar mais criminalidade, mais insegurança? Uma percepção de insegurança eu reconheço que existe. Agora, a realidade dos números mostra o contrário. Vejamos uma vez mais, em 10 anos, a imigração quase duplicou. E o número de reclusos estrangeiros baixou 27%. Ou seja, não é justo, nem é verdadeiro, do ponto de vista dos números, associar mais imigração a mais criminalidade. Os imigrantes são um problema? Eu diria que, pelo menos para as empresas e para a economia, não são. Nem de longe nem de perto. São uma oportunidade. Porquê? De 2014 a 2023, quase triplicou o número de empresas em Portugal que recorrem a imigrantes porque precisam de mão de obra. Há falta de mão de obra. E finalmente, e com o PRR, ainda mais. Finalmente, as empresas aguentar-se-iam se baixasse o número de imigrantes. Eu acho que seria muito difícil, basta ver estes números, também oficiais, do Banco de Portugal. 40% das empresas na agricultura e na pesca dependem da imigração, 31% no alojamento. 40% dos imigrantes na agricultura e na pesca representam 40% dos imigrantes com a mão de obra qualificada. Vai vendo só. 31% no alojamento e na restauração. E na restauração, 23% na construção e, portanto, acho que os imigrantes são aqui uma oportunidade. Claro que a imigração tem que ser regulada, o Governo deu aí um bom contributo. Claro que tem que haver um maior esforço no domínio da integração. Claro que é preciso debater estas matérias porque há pessoas que estão legitimamente preocupadas. Agora, é uma oportunidade e a imigração é muito importante, de facto, para a economia nacional. Galera, ele foi bem sincero. Você quer que faça... Não precisa nem fazer mais um desenho. Tá bom? Você que vive aqui em Portugal, principalmente, né, quem é reformado, quem trabalha aqui em Portugal, então é muito fácil reconhecer que a mão de obra do imigrante é fundamental para o país. E é a base de qualquer país hoje. É só a gente olhar para os Estados Unidos.
Flórida, Massachusetts e outros países e outras cidades dentro dos Estados Unidos mesmo. O que a mão de obra, tanto dos hispanos, tanto dos brasileiros, portugueses e outros imigrantes que estão... A locomotiva da América sempre foi os imigrantes lá. Só que bem diferente, há um reconhecimento nos Estados Unidos por esse fato. Então eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência, independente de quem você seja, colocar a mão na consciência e perceber que todos que fazem um bom trabalho, todos que vêm para Portugal para corresponder com a expectativa do país, de contribuir, de trabalhar. Eu não estou dizendo que tem que abrir a porteira. Eu não estou dizendo que tem que escancarar a porta. Ninguém deixa a porta da sua casa aberta para entrar qualquer tipo de pessoa. Tem que haver, sim, uma regulamentação, um controle de fronteira, ok? A pessoa tem que ali ver realmente qual o objetivo da pessoa. Tem várias opções agora de visto de trabalho, vista de procura de trabalho, visto de aposentado, visto de empreendedor, visto de nômade digital. Existem várias formas de você vir para Portugal qualificado e viver uma vida tranquila num país maravilhoso, que Portugal, sem dúvida nenhuma, é um país maravilhoso. Ainda continua sendo um país maravilhoso para se viver. Agora, é claro que existe uma minoria que tem feito baderna, pessoas de outras nacionalidades que têm realmente levado o país para uma pequena estatística ruim, e isso não ajuda em nada, ok? Então tem que ser regulamentado. Agora, você tem o seu valor. E eu espero que você tenha ficado feliz com esse vídeo e saber que a mão de obra é muito importante. Então eu peço para que você deixe o seu like e detalhe, eu quero que você deixe o seu comentário, tá bom? Agora eu vou dizer uma coisa, não vamos generalizar, porque os portugueses empreendedores, os visionários, os donos de empresas, aqueles que produzem, sabe, aquele que realmente produz para o alimento chegar na nossa mesa, aqueles que têm visão de negócio, eles sabem o quanto eu não tenho que reclamar, porque os meus parceiros de trabalho, as empresas que eu trabalho junto, sabe, eles dão, assim, o maior reconhecimento para a mão de obra dos imigrantes. Hoje trabalha com Sângelo, pessoa de outras nacionalidades, também não só brasileira, tá bom? Nós temos umas 3 nacionalidades que trabalham conosco aqui, tanto português como... tem ucraniano que trabalha comigo também, eu tenho um africano que trabalha comigo também, enfim, nós temos trabalhadores de várias nacionalidades que trabalham com a gente. E o reconhecimento é algo assim maravilhoso. Agora, claro que aquele cara que não produz nada para o país, que não agrega nenhum tipo de valor. Olha, é só você bastar olhar para quem te critica. Começa a observar quem te critica. É todo mundo que está abaixo de você. Sempre quem está abaixo de você. Quem está acima de você não perde tempo em criticar você, em ver os seus defeitos. O cara vai sentir inveja de você porque queria estar onde você está. O cara vai te defamar porque ele vê um potencial em você, não tem capacidade de fazer o que você faz, ele vai querer te defamar, vai querer te denegrir. E só perde com isso. Só perde com isso. Porque nós que estamos focados, a tendência é sempre, crescer e fazer grandes coisas para ajudar esse país maravilhoso. Beijo no coração para vocês, dizer que eu estou muito feliz. Louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, a gente se encontra por aqui. Se sinta-se valorizado.